Fala pessoal, de volta aqui o professor Davi Rocha. A gente vai continuar falando da revisão de matemática básica, no caso, frações, parte 2, tá? O que a gente vai ver nessa pequena aula? Primeiro, simplificar frações e forma irredutível. Segundo, operações com frações. Parte 1, soma e subtração. Operações com frações 2, o retorno, multiplicação e divisão. Preparado? Aperte os cintos aí, vamos lá. Simplificar frações e a forma irredutível. Então, simplificar uma fração é dividir tanto o numerador dela, a parte que fica em cima, e o denominador, a parte que fica embaixo, por o mesmo número, de forma exata, transformando ela numa fração equivalente, até que ela chegue numa forma que a gente chama forma irredutível. E o que é forma irredutível? É quando você não consegue simplificar mais. Você não acha nem o número que divide o numerador, nem o denominador ao mesmo tempo, tá? Ela vai estar na forma irredutível. Já vou te dar um exemplo disso. Mas a sequência para simplificar. Encontre o maior número que divide o numerador do denominador, se existir. Se não existir, ela já está na forma irredutível. É bom encontrar o maior, mas não necessariamente precisa ser o maior. Pode ser um número que divide os dois. Tá? Se você encontrar o maior, é melhor. Simplifica mais rápido. Passo 2. Divida o numerador e o denominador por esse número. Assim você vai obter uma fração equivalente àquela que eu tive na aula passada. Se não viu, assiste lá. Passo 3. Na fração resultante, que você encontrou, já é equivalente, repita passo 1. Procure um número que divide o numerador e o denominador. Se não existir mais nenhum número que divide os dois, quer dizer que a fração já está na forma irredutível e acabou. Não dá para simplificar mais. A importância de transformar uma fração na forma irredutível, quando a resposta de um exercício de concurso for uma fração, é que nunca a resposta vai estar numa forma que não seja irredutível. Então você tem que saber fazer isso, tá? Simplificar frações. Vamos lá com um exemplo. Simplifique a fração 12 sobre 15 avos. Primeiro passo. Encontrar um número que divide o 12 e o 15, o numerador e o denominador. No caso aqui é o 3, tá? Como você sabe? Aqui na verdade é tabuada, tá? Você tem que treinar um pouquinho a tabuada para pegar isso aí. Quanto mais tabuada e quanto mais exercícios de simplificação você fazer, mais rápido você fica nisso, tá? Melhor para você no concurso se vai cair fração na sua prova. Então achou o número 3, que divide os dois, e faça a divisão. Divide o numerador e o denominador por esse número. Então 12 por 3, 4. 15 por 3, 5. Então cheguei numa fração equivalente à fração 4 sobre 5. Então repita o passo número 1 na fração. 4 quintos. Existe um número que divide o 4 e 5? Não. Isso significa que você chegou na forma redutível. Ou seja, não dá para simplificar mais. Tudo bem? Continuando, ó. Dei um exemplo aqui para você. Tenta simplificar esse aqui. 234 dividido por 648 avos. Dá uma pausinha no vídeo e faz. Fez? Beleza? Então vou fazer com você, ó. Quando o número é grande assim, é útil se você souber algumas regras de divisibilidade, né? No caso aqui, existe uma regra de divisibilidade por 9. Ela diz o seguinte: se somar os algarismos e o número resultante for um número que dá para dividir por 9, então o número inteiro divide por 9. Por exemplo, ó, 234, soma 2 mais 3, 5, mais 4, 9. 9 divide 9. Logo o número 234 divide 9. 648. Se somar os algarismos, 6 mais 4, 10, mais 8, 18. 18 divide 9. Logo, o número 648 divide o 9, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero achar o maior número que divide os dois. No caso aqui, eu achei um número alto. Não sei se é o maior, mas é um número. E eu vou usar ele para dividir. 234 por 9, 648 por 9.
Lembrando que você vai ter que fazer isso na mão, tá? Se a resposta for essa fração, se você chegar na resposta dessa fração, você vai ter que saber simplificá-la, tá? Não pode usar calculadora, não esqueça. Dividindo por 9, deu 26 sobre 72. São dois números pares, então divide por 2. Dividindo por 2, o que acontece? Chego na fração 13 sobre 36 avos. Dá para simplificar? Não. Mesmo porque o 13 é um número primo. Davi, o que é número primo, hein? Número primo é um número que você consegue dividir somente por 1 e por ele mesmo, tá? O caso do 13. Ou seja, não dá para simplificar se o numerador ou o denominador for um número primo. Ok? Beleza? Continuando. Operações com frações 1, o início, soma e subtração. Para somar frações ou subtrair, tem dois casos. Quando as frações possuem o mesmo denominador, ou seja, amiguinho, quando o número que está embaixo é igual. Para somar, basta fazer a conta do numerador, ou seja, eu somo, subtraio o numerador e conservo o denominador. Ó. Exemplo, 7 quartos mais 3 quartos. Conservo, está vendo que o denominador é igual? Então conservo, copio 4 e somo só em cima, 7 mais 3, 10, 10 quartos. Exemplo de subtração, 7 quartos menos 3 quartos. 7 menos 3, 4. Subtraio o numerador e conservo o denominador, são iguais. 4 quartos. Agora o exercício para você. Simplifique essas frações, porque se fosse uma resposta, não seriam essas, tá? Numa prova. Simplificando a primeira, o que vai aparecer? Você tem que chegar no 5 meios. Chegou? Na segunda, 1. Tudo bem? Entende? Beleza? Continuando. Caso 2. Frações com denominadores diferentes. Olha que legal. O que você tem que fazer? Você tem que transformar, fazer uma manipulação, os cálculos, de forma que essas frações se tornem em outras frações equivalentes, só que com o mesmo denominador. Assim você vai conseguir proceder como o caso 1, tá? Então, por exemplo, seja a soma 4 quintos mais 5 meios. Vou te dar um passo a passo aqui para você conseguir fazer a soma. Os denominadores são diferentes, tá? Passo 1. Encontrar um múltiplo comum dos denominadores. Aqui é aquela parte do MC, mínimo múltiplo comum. Mas não precisa ser o mínimo múltiplo comum, basta ser o múltiplo. Se você sabe simplificar, não tem problema, tá? Não precisa achar o mínimo. Então, uma forma é multiplicar os denominadores. No caso, aí você acha o múltiplo, tá? Não acha o mínimo. 5 vezes 2, 10. Dá um múltiplo de 5 e um múltiplo de 2, tá? Então a gente tem o múltiplo, 10. Observe que esse múltiplo vai ser o nosso novo denominador das duas frações, tanto do 5 e do 2, tá? Passo 2. Transformar as frações em outras frações equivalentes com o mesmo denominador. Como que eu faço isso? Eu pego aquele múltiplo que eu encontrei e vou fazer dois cálculos com ele. Eu vou dividir ele pelo denominador da fração e o resultado multiplicar pelo numerador. Isso vai me dar um novo numerador. Vamos lá. Por exemplo, a fração 4 quintos. Tá? Você viu que o múltiplo é o 10. Então, para achar o novo numerador, eu pego 10 dividido por 5. Tá aqui, ó, 10 dividido por 5. Dá 2. O resultado eu multiplico por 4. 2 vezes 4, 8. Beleza? Tranquilão? Então, olha que legal. A fração equivalente a 4 quintos ficou 8 décimos. Nossa, isso é muito bonito, né? Ó, até arrepiou meu braço. Muito bonito, né? Faço a mesma coisa com 5 meios. O múltiplo comum é o 10. 10 dividido pelo denominador é 2, deu 5. A resposta multiplico pelo numerador. 5. 5 vezes 5 é 25. Então a fração equivalente a 5 meios é 25 sobre 10. Olha que legal. Então, voltando, ó, desculpa, hein?
volta aí. Portanto, a soma 4 quintos mais 5 meios fica assim, ó. 8 décimos mais 25 décimos. Essa que eu não conseguia somar, essa eu consigo, ó. Observe que são frações equivalentes. 4 quintos é o 8 décimos e 5 meios é o 25 décimos. Agora eu posso somar 8 e 25, 33 e copio, como no caso anterior, 10. Resposta 33 décimos. Consigo fazer mais alguma coisa, simplificar? Não. O máximo que daria é dividir aqui. Mas se a resposta for em fração, ela vai estar nessa forma, tá? Outro exemplo, subtrair 4 terços menos 6 sobre 11 avos. De novo, denominadores diferentes. Passo 1, encontrar um múltiplo comum. A dica que eu dei é multiplicar os denominadores. Multiplica 3 vezes 11, 33. Então esse é o número múltiplo dos dois e vai ser o número que vai substituir o 3 e o 11 aqui no denominador. Agora transformar as frações em frações equivalentes com o mesmo denominador. Como que eu faço isso? Para achar o novo numerador eu tenho que usar esse múltiplo, dividir pelo denominador e a resposta multiplicar pelo numerador. Ó, vamos fazer. Lembrando, o múltiplo comum que encontrei será o denominador das duas frações. Só relembrando. E é o que eu falei agora. O novo numerador será encontrado dividindo o múltiplo, 33, pelo denominador. 3 primeiro, depois o 11. E o resultado multiplico pelo numerador. Eu vou fazer aqui para ficar claro para você. 4 terços, por exemplo. 33 é o múltiplo. 33 por 3 dá 11. Certo? 11 vezes o numerador, que é 4, 44. Então esse é o novo numerador que vai substituir o 4. Nova fração. 4 terços é equivalente a 44 sobre 33. É a mesma fração, tá? Uma roupagem com uma roupa diferente. Isso aqui estava de calça, de bermuda e camiseta. Essa aqui está de calça e blusa. Fração equivalente. Faço a mesma coisa na fração 6 sobre 11 avos. Divido 33, que é o múltiplo comum, pelo denominador, 11. Deu 3. Resposta vezes 6, que é o numerador, 18. Logo, a nova fração, a fração equivalente a 6 sobre 11, é 18 sobre 33. Agora eu consigo fazer a conta, porque eu tenho os mesmos denominadores. Ó. Então a subtração que eu não conseguia fazer, 4 terços menos 6 sobre 11, fica 44 sobre 33 menos 18 sobre 33, igual a 26 sobre 33 avos. Dá para simplificar? Não. Já está na forma irredutível, tá? Beleza? É isso aí. Continuando aqui, ó. Operações com frações 2, o retorno, multiplicação e divisão. Multiplicação é o mais fácil, tá? Olha lá. Vamos multiplicar. Basta multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Olha que legal. 7 quintos vezes 8 nonos. Como que eu faço a multiplicação? Multiplico numerador com numerador, 7 por 8, e denominador com denominador, 5 vezes 9. Então eu tenho a fração 56 sobre 45. Tudo bem? Beleza? Até aí? Dá para simplificar? Não. Acabou. Só isso. Multiplicação é isso. Multiplico em cima com de cima, de baixo com de baixo. Fala assim, tá? Divisão, a regra. Você copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Vamos lá. Ó. Então eu tenho 7 quintos dividido por 8 nonos. Como que eu faço essa divisão? Eu copio a primeira fração, 7 quintos, vezes o inverso da segunda. Era 8 nonos, fica 9 nonos. Inverte. Era 9, onde estava 9 com 8, então 8 fica 9. Inverti. E agora eu faço a multiplicação como antes. 7 vezes 9, 63, 5 vezes 8, 40. Cheguei na fração 63 sobre 40 avos. Dá para simplificar? Não. Então chegou na forma irredutível. Viu que multiplicação e divisão é bem facinho em relação à soma e subtração, tá? Mas soma e subtração é só uma questão de treino. Um pouquinho, você relembra essa regrinha. Valeu? Isso aqui, essa parte de frações, foi só para uma introdução às porcentagens, porque a gente vai ver que a porcentagem é um tipo especial de fração, tá? É isso aí. Valeu, um abraço, tchau, tchau.